Para Ele tá esperando... Para mim é basicamente isso. Assim, o Neymar está decidido a ficar. O Santos, obviamente, quer que o Neymar fique. Só que por que o Neymar anunciaria a renovação no dia 11 de junho? Se o contrato termina dia 30 e a janela está para abrir. Não é nenhuma questão do Neymar, tipo assim, tá, meu Deus, chega logo uma proposta para mim. Não é isso. Mas pô, o Neymar sempre movimentou toda a janela. Sim. Toda a janela, o Neymar nunca se antecipou à janela, sempre foi novela. Vocês lembram do Barcelona até a última hora? Sempre foi assim, sempre foi assim. Não seria diferente dessa vez. Então, a decisão parece que está tomada. É só ouvir claramente o que o Neymar pai fala. Mas por que, pensando na NR Sports, na marca do Neymar, no futuro do Neymar, por que eles anunciariam a renovação agora? Não tem porquê pensando na marca Neymar. Primeiro, porque você desvaloriza o cara, você fala, pô, só tinha o Santos. Vai começar o Mundial. Ele nem esperou, não teve chance e tal, só o Fluminense chegou. Perfeito. Segundo, porque existe uma possibilidade de até dia 30 chegar um clube europeu que nunca chegou. Sim. Nunca chegou até agora. E todo mundo acredita que não vai chegar. Porque o Neymar não iria jogar no Bournemouth, na Inglaterra, ou no Villarreal da Espanha. Teria que chegar uma proposta muito boa para ele mudar todos os planos da carreira. Aí o clube que ele deseja jogar. Tipo, pô, se chegar o Barcelona no dia 28 de junho, aí o Santos tá perto. Mas, tipo, não é o caso agora. Não, nem deve. Então, pensando no futuro do Neymar, na marca, na valorização, eles pedem paciência. É basicamente isso. Pode ser que eles decidam anunciar antes? Pode, o que eu acho muito difícil. Eu acho que, de fato, o anúncio da renovação, a confirmação, só vai ser feito nos últimos dias. Ele volta de férias dia 27, o contrato termina dia 30, ele vai ter que treinar dia 27, 28, 29 e 30. Ele vai ter que decidir ali, porque dia 1º já não tem mais contrato. Nesse meio tempo, eu acho que ele anuncia, e até lá vocês vão ter que ter paciência. E existe algum ajuste ou outro a ser feito no contrato? O Santos avançou, mudou os moldes, a gente pode falar aqui com mais calma, mas existe algum ajuste a ser feito, principalmente pensando no ano que vem. Porque o Santos quer fazer um contrato de um ano. A ideia é que o segundo semestre seja melhor e o primeiro semestre do ano que vem é um semestre pré-Copa, que é um semestre de muita importância para o Neymar, de muita divulgação. Imagine, Neymar pré-Copa, o quanto que esse cara vai vender. Vai ser valioso. Então, o Santos precisa definir esse tipo de coisa. Mas me parece que o que mais importa está decidido, que é o âmbito desportivo. O Neymar entendeu que não conseguiu fazer o que se esperava dele até agora e que se for para jogar no mercado secundário, ele não vai para a seleção. No Brasil, não tem nenhum clube que está disposto a comprometer as receitas como ele comprometeu. O Fluminense, por exemplo, ele não queria o Neymar por um ano. O Fluminense queria o Neymar por um mês, para o Mundial. Era um empréstimo de um mês que o Mário Bittencourt sugeriu. Nenhum clube... né? Não chegou um Palmeiras, um Flamengo, um Botafogo, falou, te dou um ano de contrato de 10 milhões por mês. Então, assim, o cerco está fechado para o Neymar e ele ama essa cidade, ele ama esse clube, os amigos estão aqui, a família está aqui. A Mavi vai ter a irmãzinha logo mais. Então, tudo indica que o Neymar fica. E vocês precisam ter paciência, porque eu acho muito difícil que a gente saiba antes, pelo menos, da confirmação. Sim. Antes, vou agradecer ao pessoal que está chegando, tá? Já estamos 500 simultâneos por aqui. E eu quero saber do like, gente. Porque, assim, de 500 simultâneos, temos 118 likes. Então, você que está na segunda tela, já volta para essa tela, pelo menos para deixar o like para a gente, vai. Vai tá boa para nós, por favor. Mas agradeço a audiência, tá? Já estamos com 530 pessoas por aqui. Vai mandando esse link para frente, pra gente acumular o máximo de santistas por aqui, pra gente conversando sobre a entrevista que o Neymar deu ontem, inclusive, no leilão de 50 anos, se eu não me engano, do Instituto Neymar Júnior. Que? Tá louco? É 50 anos? Não. 50... Tem alguma comemoração, porque o outro convite era dourado. Tem algo comemorativo, sim. 20 anos? O Neymar tem 33. Não. Instituto Neymar, pai. Eu realmente brisei. Mas existe uma comemoração por trás disso eu tenho certeza. O ponto é, ele deu uma entrevista no leilão do Instituto Neymar. Eu amo a Gabi, cara. E eu vou ler essa aspa para ajudar vocês a se iludirem um pouquinho mais com essa renovação, que é a seguinte. Minha história com o Santos nunca vai desgrudar. Eu nasci no Santos e quero morrer ali. Aspa forte já começa por ali. É a minha casa, é o meu time do coração e estou fazendo tudo o que posso para ajudar o Santos. E aí ele reconhece, eu acho essa parte muito importante da aspa. Até agora ajudei o Santos mais fora do que dentro de campo. E não era esse o objetivo. Vim para me recuperar e recuperar a felicidade e estou nesse processo readaptando meu corpo para voltar ao meu melhor. Quero voltar ao meu melhor e estou muito feliz no Santos. O Santos é a minha casa. Essa aspa por si só é muito forte. Muito forte. E eu acho que é importante também a gente pensar o quanto todo mundo gostaria de ouvir essa aspa saindo da boca do Neymar. Porque assim, a gente fala com o Neymar pai, a gente fala com o Santos, a gente fala com o máximo de pessoas para tentar apurar essa situação dessa renovação, em que pé tá. E conforme a gente ouve isso vindo diretamente do Neymar em uma entrevista,
mostra o quanto, ele reconhece que ele não fez o suficiente pelo Santos dentro de campo, que também estava entre os objetivos nessa volta, e mais do que isso, reconhece que ele precisa de um ambiente ideal para estar alcançando esses objetivos, que é o que a gente está falando há meses. O quanto o Santos proporciona esse ambiente para ele, de forma tranquila para ele readquirir essa parte física, de forma tranquila e sem pressão para recuperar essa parte mental, e a paciência que somente o torcedor do Santos, o clube Santos, vai proporcionar a ele nesse período de recuperação para ele se readequar, chamar a atenção do Ancelotti, que já deu aquela ligaçãozinha para ele para avisar, é por isso aqui que eu não estou te convocando. Sim. E envolve, obviamente, uma recém-lesão com a falta de um condicionamento físico ideal. Então, ele está nos planos, ele sabe que está nos planos, estando no Santos. Então, a que custo vale ele migrar para outro clube sem as garantias que o Santos dá nesse momento para ele? Além de a cidade, a Mavi, a irmã da Mavi que vai nascer aqui, os amigos que estão mais próximos, a família que está mais próxima, o deslocamento tranquilo que ele tem por aqui. Então, essa aspa especificamente já me chama bastante atenção. E aí, só dando contexto, que a gente falou do 0 a 10, 7, ele também foi perguntado sobre essa renovação e perguntam, e aí, em que pé está essa renovação? E aí ele fala de 0 a 10, 7. Então, o que indica? A renovação está andando, está caminhando para essa concretização. Lógico que a gente ainda está no dia ontem 10, né? Mas ainda falta mais da metade do mês para estar concluindo esse contrato, para essa renovação acontecer de fato. Mas tudo indica, de acordo com o ambiente, com a lucidez que ele trouxe essa aspa, né, demonstrando a dificuldade que ele teve para ajudar o Santos dentro de campo e conseguir trazer esses parceiros, mais como pessoa Neymar, como profissional Neymar, e NR Sports também, trouxeram mais parceiros, financeiramente ajudou o Santos, mas dentro de campo ficou devendo. Sim, respondendo à pergunta que está no nosso GC, Santos e Neymar, o que falta para renovação, para mim, falta tempo. Primeiro, falta o que a gente está falando aqui, de esperar o fim do contrato para o Neymar se valorizar, descartar qualquer possibilidade de sair e acabar confirmando o acordo que já está avançado entre as partes. Mas falando desse acordo, o que vai mudar? O Santos hoje, e essa história inteira foi trazida pelo UOL, primeiro com o Pedro Lopes, que produz todo o podcast que a gente convida vocês a ouvirem, que é muito bom. Muito bom. E depois eu trouxe a questão da mudança no formato, né? Que o Santos não paga o direito de imagem e agora quer deixar de ter direito de imagem. Mas para resumir para vocês, o Neymar ele recebe 4 milhões de reais por mês nas normas da CLT básica, na carteira de trabalho. Você aí que recebe CLT, você sabe, funciona 440 mil bruto, tem o seu desconto normal na carteira, 4 milhões. Sim. E ele comprometeu, na verdade o Santos comprometeu, 15 milhões de dólares em direito de imagem, o que equivale a 105 milhões de reais, até 30 de julho. Isso viria com todas as receitas de marketing que o Santos fechou a partir do Neymar. Quando o Santos fecha, ele repassa 75% para o Neymar e fica com 25%. Desses 75% de tudo que chega, precisa bater 105 milhões. E aí, somando os 4 milhões por mês em 5 meses, sobra 85 milhões em direito de imagem. O Santos não chegou nesse valor. São 10 anos de Instituto Neymar fazendo leilão, tá? Peço desculpas. São 10 anos. Eu sabia que tinha um número cheio e eu arrisquei no 50 tranquilamente. Continua, desculpa. Então, o Santos tem muita dificuldade para chegar nesse valor. As contas divergem um pouco, porque, assim, é difícil você calcular, por exemplo, quanto custa a reforma do CT, quanto custa o aumento do sócio-rei por causa do Neymar, quanto custa o Santos jogar na TV aberta num domingo. A venda da camisa. Então, tem muita coisa que você consegue calcular e outras não. O Santos diz que chegou nesses 85, existem versões diferentes, mas, de qualquer forma, o Santos chegou nesse valor e não repassou ao Neymar automaticamente. O Santos ficou com esse dinheiro. E aí, já avisou o Neymar pai que não vai conseguir pagar até 30 de julho. Então, se chegou a um acordo para pegar esses 85 milhões e alongar até o final de 2026. Isso independentemente da renovação. Dentro da gestão do Marcelo, o Santos tem uma dívida a pagar de 85 milhões até dezembro de 2026 de forma parcelada. Dito isso, o Santos pensou, beleza, alonguei a dívida com o Neymar pai, eu vou ter que pagar isso. Só que se eu fizer um novo contrato fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, eu não pago nem agora nem no que vem. Então, eu preciso dar um jeito de pagar, de honrar com os compromissos. E o que tem conversado? O que se tem conversado? Não vai ter mais direito de imagem. O Santos aumenta o valor fixo, não sei quanto seria, vamos supor que seria 5 milhões de reais, 6 milhões de reais, aumento fixo, e esse salário é engordado de acordo com metas individuais e coletivas que o Neymar alcança.
Porque o próprio Neymar, como a Gabi trouxe, entende que ele não correspondeu às expectativas em campo. Então, pô, se o Neymar faz X jogos, se o Neymar faz X gols, se o Neymar conquista a vaga na Libertadores, o salário dele é engordado. E a imagem passa a ser toda do Neymar. Então, se o Santos fecha um contrato com uma empresa por meião, tem relação com o Neymar, o Santos ganha. Só que se o Neymar vai lá e fecha com uma empresa sem relação com o Santos, o Neymar ganha tudo. O Santos, consequentemente, tem a imagem do Neymar, porque o Neymar vai ter que vestir a empresa que está no uniforme, e o Neymar vai conseguir usar as instalações do Santos para gravar as coisas dele. Passam a ser relações separadas. O Neymar ganha o dinheiro dele com a imagem dele e o Santos usa apenas a imagem coletiva do Neymar. O Santos deixa de ter, por exemplo, o Neymar como um garoto propaganda para uma ação em conjunto do clube. Quando o Santos foi lançar a camisa azul, por exemplo, o Santos só conseguiu ter o Neymar como garoto propaganda porque o Neymar paga, o Santos paga o direito de imagem. Porque é um conflito, porque o Neymar é Puma, o Santos é Umbro, mas por conta do atual contrato, o Neymar pôde ser o garoto propaganda. Num contrato novo, por ser também uma camisa direcionada absolutamente a ele. Mas se não fosse direito de imagem individual, se fosse direito de imagem coletivo, certamente o Neymar falaria, puta, não posso, porque eu sou Puma. Certamente. Então, esse tipo de negociação, de acordo, de cláusula, é o que ainda faz com que esse acordo não esteja completamente fechado. E o que se fala nos bastidores é que a relação do Neymar com o Marcelo Teixeira, e a gente pôde presenciar isso no evento de segunda-feira, é uma relação de amizade mesmo. Eles se zoam, eles brincam um com o outro. E eles, é o teimosinho. Esse aqui é teimosinho, esse aqui é mão de vaca. Eles se dão muito bem há muito tempo. Então, é uma relação que a gente está falando assim, eles estão negociando. Fica parecendo que eles estão de terno numa sala. E na real, eles estão no WhatsApp mandando figurinha, sabe? Eles resolvem muitas dessas coisas, tipo assim, puta, eu vou te pagar. Pô, mas caramba, você não pagou nem isso. Como é que você vai pagar o resto? Não, eu te dou um jeito, aqui é o Santos, pô, fica aí, o seu filho gosta. Então, é uma relação que os dois estão muito tranquilos. O Neymar pai não está desesperado por dinheiro, até porque, convenhamos... Não sei se tem necessidade. O Neymar pai está preocupado nesse momento em que o filho volte a ser o que o Neymar sempre foi. Ou pelo menos era. Ele falou, inclusive, nesse evento de segunda-feira, que foi a reinauguração do CT da Base das Sereias, que a NR fez, a parceria com o Grupo Peralta, por isso que ele falou em entrevista coletiva, do quanto ele sentiu o Neymar, apesar de tamanho feito no último jogo do Botafogo, em que o pênalti aconteceu por conta dele. A expulsão aconteceu diante dele, por uma cagada que ele fez. Ele fala do quanto é importante ver o Neymar sendo o Neymar vivo. Então, o filho dele ativo, querendo a bola, instigando, provocando, sendo chato. Ele sente falta, o que deu a entender, desse Neymar. E ele tem visto essa recuperação acontecer diante dos olhos dele, da importância dessa parte futebolística para o Neymar alcançar esses objetivos, que seria a seleção, a Copa do Mundo, enfim. Então, acho que isso também passa por o Neymar ativo, que ele também reconhece. Não, o Neymar precisa do Santos ainda. Precisa demais. Não é pouco, não. O Neymar precisa, porque vamos supor que o Neymar estivesse no Palmeiras, não estivesse jogando, estivesse indo para a Kings League, tivesse sido expulso por tocar a mão na bola. Flamengo, a gente ensina qualquer clube aqui. O Neymar seria talvez xingado no aeroporto, sabe? Tipo, em outro clube. O Santos ainda tem uma paciência que o Neymar não vai ter em outro lugar. Não vai. Então pode ser que o Neymar volte a ser quem é nesses próximos meses, e aí o Santos deixa de ser tão importante assim para ele. Né? Convenhamos, porque o mercado é assim. Uhum. Vai chegar um momento que talvez o Neymar voltar a ser quem era e falar, caramba, eu tô aqui dando esmola pro Santos, porque eu tenho muito dinheiro, o Neymar não tá me pagando e tal. Mas hoje o Santos ainda é necessário para o Neymar. Então, por isso e por outros vários fatores, que a renovação acaba sendo uma tendência, porque o Neymar não alcançou os objetivos. E o Ancelotti estar na seleção, por mais que o Ancelotti tenha falado bem do Neymar, é um ponto que tira o Neymar da zona de conforto. É diferente do Neymar. O Neymar, por exemplo, ele mandava mensagem no WhatsApp pro Diniz. Ele tem uma relação super próxima do Dorival. Do Ancelotti é uma relação que pode ser boa, mas ainda é uma relação fria, distante. Eles não têm intimidade. Apesar de poder se tornar íntima, não é íntima no momento. Não. Então, é muito Ele mais precisa se provar pro Ancelotti. Exato, é muito mais estreitada profissionalmente. Então, o Santos, por exemplo, colocou o Neymar para jogar 7 jogos seguidos sem condição. O Neymar travado, o Neymar dando 45 minutos sem tocar na bola, de falso 9, sem precisar marcar. A seleção brasileira, pré-Copa, com o Ancelotti, não vai dar esse tipo de regalia. E o que a gente tem visto da seleção nesses últimos jogos, o Ancelotti, inclusive, já demonstra uma evolução que o Neymar vai ter que... O Neymar vai ter que... O Ancelotti disse, o Neymar tem espaço, se estiver bem fisicamente. Então, ele não está ainda. Por isso que ele não foi convocado. Porque o Neymar está à disposição hoje. Sim. Ontem. O Neymar poderia ter jogado ontem. Foi pro vestiário, inclusive, né? Tipo assim, ele estaria clinicamente preparado, mas ele não estava pronto.
Então, assim, existem muitos fatores que pesam a favor do Santos nesse momento. O futuro, eu não sei. Se o Neymar voltar a jogar pra caramba no segundo semestre, pode ter que em janeiro, pré-Copa, pinte uma proposta da Europa na janela e o Santos não pode fazer nada. Né? Mas hoje o Santos ainda é fundamental para os planos do Neymar. E o Santos oferece em termos de cidade, de estrutura, de amizade, de paciência e também financeiramente falando, porque é dinheiro. Pô, tá maluco. O Neymar não está recebendo qualquer coisa, está recebendo menos do que sempre recebeu. 4 bilhões. E assim, está criando uma relação de dependência que é importante para a família dele, para o pai dele, né? Porque a carreira do Neymar não vai durar para sempre. Não. O Neymar pai sempre foi o pai do Neymar, o nome já diz, ele virou o pai do Neymar. Quando o Neymar se aposentar, o Neymar vai precisar continuar sendo empresário. Ele vai ser só o Neymar daqui a poucos anos, na verdade. Então, ele tem uma relação profunda com o Santos, de CT, de arena, de tudo mais. É importante para a família do Neymar, para o futuro do Neymar como marca. E o Neymar não esconde vínculo, isso. Né? Manter esse vínculo. Então, não tem almoço grátis. A gente vai falar mais do CT e da arena. Uhum. Tipo assim, o Neymar gosta do Santos, o Neymar pai gosta do Santos, o Marcelo Teixeira se dá bem com o Neymar, mas tudo isso é importante ainda para o Neymar. Não é que o Neymar está fazendo força para continuar no Santos. Não. O Neymar não tem opções melhores para o Santos hoje. E o futuro do Neymar passa pela instituição Santos FNR Esportes. Então, tudo ainda é favorável. Se o Neymar voltar a ser quem era, detonar pré-Copa, aí o Santos talvez não tenha capacidade de suportar o Neymar. Hoje, o Santos ainda é o melhor opção. Perfeito. Vou passar pelas mensagens de vocês. Ó, o Elton Tons, depois a gente falar aqui de 0 a 10, 7. Ele mandou um superchat dizendo 7, Dimo 7. Não adianta, esse nome sempre vai ter um trocadilho muito bom. O pessoal está esquecendo do recado do superchat também. Hoje. Ah, é verdade, né? Se quiser dar enquanto eu vejo mensagens aqui para ver se tem alguma coisa. Né? A gente está com uma audiência legal. Pode Obrigada, inclusive, tá, gente? Estamos com 800 simultâneos. Vocês são demais e 250 likes. Então, assim. Ó, mais likes. Sobe o like aí para nós. No canal. O que eu ia falar? Sobre o superchat. A gente recebe muitas mensagens, a gente fica, como são informações e linhas de raciocínio às vezes complexas, a gente não consegue falar e acompanhar tudo. Então, se você quer muito esclarecer alguma dúvida de algum nome da janela, alguma coisa do mercado, lança para nós. Manda no superchat, porque é certeza que a gente vai ler.